começou porque eu nasci e cresci trabalhando na roça, agricultura de subsistência. A propriedade do meu pai é aqui pertinho. E daí faz parte isso aqui tudo também, né? Aí eu casei com um professor, fui morar na cidadezinha. A nossa cidade é muito pequena, não oferece emprego. Então eu sempre gostei até de estudar, né? Então até estudei, de quinta a oitava fiz supletivo, depois fiz segundo grau regular, mas eu não me adaptava naquele sistema de cidade pequena, de morar em cidade, que não oferecia emprego nenhum. Trabalhei até um ano como professora CT na parte de artesanato, porque eu faço muito artesanato e daí tinha na parte que era artes, né, na escola, que entrava até uma parte de cálculo junto. Mas eu não me adaptava a trabalhar em sala de aula, porque é muito complicado você trabalhar de quinta a oitava série, onde uma sala tu trabalha uma aula maravilhosa, mas tem outra que 2 alunos acabam a aula. Então eu falava, não, isso não é para mim. E aí eu voltei como complemento de renda, na época eu ganhei 6 hectares de terra aqui de herança. Aí eu voltei a produzir para o nosso consumo, na época, né, como uma ajuda para a família. Nós tínhamos 2 crianças pequenas, o meu marido era professor ACT, ganhava muito pouco. E aí quando o Jackson tinha 2 anos, eu comecei com abelha, que o meu bisavô era apicultor. E eu sempre gostei, assim, né. Aí o meu marido comprava mel e vendia como um complemento de renda também, né. Aí tinha um dos fornecedores de mel para ele que disse assim, não, eu quero vender um apiário para ti, eu tenho 17 caixas, não tenho mais tempo para cuidar. Aí o meu marido falou, bom, eu não posso porque quem que vai cuidar desse mel para mim? Dessas abelhas? Aí um cunhado do cara que queria vender falou, Odair, eu cuido para ti e a gente faz a terça, 2 partes para ti e 1 parte para mim, só para mim te ajudar a cuidar do apiário. Aí tá, meu marido tudo bem, concordou, comprou o apiário. Aí um dia ele falou assim pra mim, o cara colheu o mel e falou assim, vamos lá buscar o mel. Aí o Jackson até era bem pequenininho, daí eu disse, vamos lá buscar o mel. Aí eu cheguei lá, daí a gente carregou o mel no carro, né? Aí me deu uma tristeza muito grande assim, porque eu vi que ele matou um monte de abelha, um monte. Daí eu disse, não tá certo, a partir de hoje eu vou cuidar das abelhas. Eu falei pro meu marido, tá louca? Ele disse, não, a partir de hoje eu vou cuidar disso, porque se a abelha te dá o mel e a pessoa faz isso com ela, mata tanta abelha, eu disse, isso eu não quero. Então, ou nós paramos, ou senão a partir de hoje eu vou cuidar. Tudo bem. Aí comecei a trabalhar com abelha, faz 20 anos que eu trabalho com abelha. E daí o meu irmão começou a trabalhar também, daí nós 2 formamos uma parceria, eu e ele. E aí depois de um tempo começou com o turismo aqui. E a gente tinha um sonho assim de colocar o nosso mel no mercado, com um rótulo direitinho, né? Porque senão nós só vendia em baldes a granel, assim, né? Mas depois isso passou a ser muito complicado tu vender, porque tudo precisa de uma nota, de um rótulo. E na época também a gente vendia o mel super barato, então não dava nem para tirar nota de produtor, era um absurdo para depois pagar. Aí passou. Aí veio a história, entrou a história da Agreco, né? Fundamos a associação aqui dos agricultores ecológicos. E a gente com esse sonho de ter o mel legalizado, né? Depois de 2 anos surgiu o agroturismo. Aí quando surgiu o agroturismo, aí eu disse, bom, agora eu me encontrei na vida, porque eu sou uma pessoa falante, curiosa, gosto de conhecer vários lugares, e nós vivemos num lugar muito isolado. Muita gente da minha cidade, por ser assim, tem depressão, porque vivem muito isolado, não conversam com quase ninguém. Então aqui o padeiro é psicólogo, ferista, tudo que passa nas casas acaba tendo que ouvir um pouco as pessoas que moram isoladas, porque não tem com quem conversar. E daí quando nós começamos com o turismo, aí eu adorei, assim, porque as pessoas do nosso município, a gente construímos uma casinha aqui para ser a casa de final de semana. E na época processava o mel dentro dela. E todo final de semana tinha churrasco, todo mundo adorava. Só que tomavam cerveja
a latinha jogada na natureza. E eu falava, não tá certo isso. Eles chegavam aqui, bom, para vocês ganhar dinheiro, vocês têm que derrubar toda a mata e plantar pinos e eucalipto. Eu sou totalmente contra pinos e eucalipto. Até uma pequena área sim, mas não da forma como tá, desordenada. Aí, eu disse, tá tudo errado. Aí começamos com o turismo, tudo o que nós fazia pro nosso amigo que vinha com churrasco, nós fazia pro turista e o turista só elogiava. Os nossos amigos ganhavam tudo de graça e só criticavam. E o turista pagava. Aí, maravilha. Lixo não se via mais aqui, porque daí nós tínhamos que juntar tudo. O turista é tudo muito organizado, eles colocam todo o seu lixo direitinho no local. E daí depois de um tempo, nós construímos a indústria de mel, legalizamos o mel. Hoje nós temos mel certificado como orgânico no mercado. Toda a produção do mel é comercializada através da cooperativa, né? E aqui na pousada eu vendo bastante também, porque o nosso incentivo não é tanto estar com o mercado, pelo menos para mim. É mais essa venda direta ao turista, porque é um acesso que você tem. O nosso mel aqui eu vendo a R$8 o vidro. No Angelone, por exemplo, tá R$ 29,36, eu acho, o mesmo mel. E não é eu que estou ganhando lucro. Então, existe quem está ganhando lucro no meio. E quem realmente está com trabalho, recebe, eu digo, o preço justo. É o preço justo. Eu estou ganhando bem R$8 o vidro. Então, mas quem que vai ter acesso a esse mel de qualidade? Muito poucas pessoas, porque nem todo mundo pode pagar o valor que está lá no mercado. E daí aqui na pousada nós começamos a trabalhar durante 3 anos, a gente trabalhou com uma casa pequena, 2 quartos, sala e cozinha junto, e porque queríamos ir fazendo devagarinho para ver se era uma coisa que dava certo. Daí a gente percebeu que dava certo, construímos aquela casa maior ali, já com um pouco mais de conforto, os banheiros mais preparados, né, para receber o turista mesmo. Aí eu fiquei trabalhando naquela casa ali e nessa outra durante 12 anos. Aí eu morava na cidadezinha, eu dormia na cidadezinha, eu falo assim, porque eu trabalhava o dia todo aqui e só ia lá para dormir. Daí agora faz 4 anos e meio que eu moro aqui, eu e meu filho viemos morar aqui. Daí a gente construiu o chalé e construímos esse refeitório, porque também para mim atender junto, eu atendia os turistas na mesma casa que eles estavam hospedados. Isso acabava tirando a privacidade deles e também a minha. E hoje eu vejo que facilita muito. Não pretendo trabalhar com um grande público, sempre com poucas pessoas, porque eu acabei ficando sozinha, o meu marido faleceu, já vai fazer 7 anos agora em dezembro, e daí eu e meu filho moravam aqui, a minha filha mora na cidadezinha, tem uma padaria. Ele passou na Universidade Federal, foi fazer agronomia. Aí agora eu moro aqui sozinha, nesse período enquanto ele está estudando, porque ele pretende voltar e trabalhar aqui com a produção. Ele, até agora, pelo menos, se mostra interessado em tocar o que a gente começou até hoje, né? Tocar a produção de mel, que não é muito também, é pouca quantidade. E também o negócio da pousada. Aí aqui, para viabilizar a pousada, eu produzo quase tudo assim para servir, né? Peixe, frango eu crio aqui de uma forma ecológica e orgânico para servir para as pessoas. Outra carne eu até compro um pouco para misturar de vez em quando, mas bem pouco, porque é melhor você estar produzindo para servir. Se eu for comprar tudo, não viabiliza a pousada. Então eu produzo aqui aipim, feijão, batata, as verduras de tudo, moranguinho, de tudo, cenoura, beterraba, de tudo, né? E eu tenho produção de ovos orgânicos também, que eu sou apaixonada por galinha. Então aí eu tenho um galinheiro que é
um galinheiro moderno, que ele tem 3 piquetes, e como eu sou meio sozinha para trabalhar, então as galinhas me ajudam a trabalhar, elas limpam uma área, eu planto milho e abóbora, que serve de alimento para elas e também para me servir na pousada, do milho fazer a farinha, para fazer os produtos para servir aqui, e aí eu mudo para outro terreno, elas limpam e assim eu vou fazendo rotação. Com isso eu economizo no trato que eu dou para elas, porque tá tudo perto. O esterco tá ali do lado da horta, que é o que elas produzem. A verdura que sobra, que eu sempre planto a mais, eu jogo para elas, então isso vira um... E além delas ajudarem no cuidado com um monte de bichinho que aparecem, elas comem. Até quero fazer mais cercado para ter toda a minha horta, porque chega nesse período de verão, a gente não consegue deixar tudo limpo, né? Agora até eu tô com uma pessoa me ajudando aí, que é o irmão da médica daqui de Cuba, que veio e ela pediu para me dar emprego para ele, mas é difícil porque é uma pessoa que não era acostumada a trabalhar na agricultura, então é muito complicado e às vezes até dá nos nervos, porque é difícil ser agricultor, sabe? É uma tarefa difícil, saber a época de plantar, a época de limpar, o que pode mexer, até que parte você pode mexer da raiz da planta. E uma pessoa que não sabe nada, é complicado. Mas eu falo, a gente está aqui no mundo para aprender, então talvez seja uma hora de eu aprender também a ter paciência, a conviver com uma outra pessoa que não sabe nada. E estou conseguindo. Está sendo uma tarefa difícil, mas eu estou conseguindo. Esperando. E aí a pousada eu atendo até de 8 até 10 pessoas. Eventualmente aqui tem 12 até 15 quando é grupo de família que eles querem para final do ano, ou no período de carnaval, assim, né? A minha pousada aqui, por ter esse espaço de harmonia com a natureza, eu falo assim, chama muita gente. Então chama muita gente da cidade grande que querem sossego. E é o que eu não quero pessoas aqui que venham beber, que venham fazer bagunça. Então é o que eu estou querendo e é o que as pessoas procuram. Muita gente que gosta de ler, gosta de ficar tranquilo. Recebo muitos casais com criança pequena, que daí as crianças podem correr, brincar sossegado aqui, apesar que a gente sempre fica de olho por causa do lago, né? E dificilmente encontra um final de semana que eu não tenho pessoas aqui, dificilmente. Agora que teve um período que não teve por conta de muita chuva, né? Aqui andou chovendo muito, muito, não sei para a região de vocês. Então, aí complica também para as pessoas saírem, porque nós temos esse trecho de estrada de chão aqui, que daí as pessoas têm medo de deslizamento, né? E aí nesse período eu tava com pouca gente, assim. Mas vejo, eu trabalho muito, então já estou organizando para um final de semana por mês eu não receber ninguém, para me ter um tempo para mim também, porque vai chegar um ponto que eu não vou querer mais ver turista na minha vida, se eu continuar nesse ritmo de trabalho. E eu acho legal de perceber isso também e poder definir, não, tal final de semana eu não recebo ninguém porque eu quero um final de semana para mim. É porque é pouca gente, né? Cara, só você aqui. E daqui a pouco eu vou te estressando, né? E daí sobrecarrega. tu vai passar a receber mal turista, né? É porque quem vem pra cá, eles querem conhecer um pouco, eles querem que eu vou junto na horta, que eu vou mostrar um pouco. A gente trabalha com essas abelhas sem ferrão também, que é mais um trabalho do meu filho, mas como ele está estudando, acabou sobrando para mim também, de ir lá mostrar para o turista. Eles tomam mel direto da caixinha e nesse período eu tenho que estar com a minha cabeça a mil, porque eu acabei de servir o café, eu tenho que recolher o café e eu já tenho que estar pensando no almoço. Sobrecarrega. E aí tu tem que te dar o máximo de ti para tu atender bem e poder estar bem consigo mesmo. Então acho que ficou claro para todo mundo, mas para confirmar, toda a produção, cuidar o trato com as galinhas, as hortaliças que você produz tudo aqui, e toda a parte da pousada, agora que tu agora tu tá ensinando, né? Mas com a saída do teu filho, tu tá fazendo todo esse trabalho sozinho, no caso. Todo sozinho.
Eu tenho uma faxineira 2 tardes por semana só. E aí nós ainda fizemos parte de um experimento que é com as ervas medicinais aqui, né? E que você tem que cuidar também. Toda essa parte de roçar, de plantar, de cuidar, é eu que faço. Então, antes eu conseguia fazer isso. A segunda-feira eu não fazia nada. Eu tirava a segunda-feira para mim. Já faz muito tempo que essa segunda-feira não existe. Ela desapareceu. Então, mas daqui 3 anos meu filho está formado, ele me ajuda bastante. Aí vai poder mudar. 3 anos ainda vou estar bem. De férias, né? Então até agora, né? Que eu disse, né? Não, assim, eu até consigo sair. Quando ele está de férias, geralmente eu saio para viajar um pouco, porque se eu ficar aqui, eu não paro de trabalhar. Eu não consigo. Hoje à tarde eu não vou fazer nada, eu vou deitar e vou descansar. A tua cabeça está a mil, mas precisa fazer aquilo, fazer aquilo. Então precisa sair. Aí que nem semana que vem. Eu tenho um casamento em São Paulo de uma amiga minha, que é muito amiga. Há 2 anos, quando ela marcou o casamento, ela disse: tu tem que vir, já te organiza para te vir. Agora chegou a hora do casamento. Aí eu comprei passagem para ficar 1 semana lá, para mim desligar disso aqui. Daí a minha filha na cidade vem de vez em quando aqui ver, porque não sei se o cubano vai saber cuidar das galinhas, molhar algumas plantas que se precisar, né? Mas aí é o período que eu descanso. Vou de uma realidade totalmente diferente também, da menor cidade para maior. Então, aí depois tu volta com uma outra energia, mesmo sendo só 1 semana. E aí também, com o trabalho de turismo aqui, eu já pude conhecer vários lugares, né? Eu já fui para a França, já fui para a Espanha, já fui para a Argentina. Pretendo ir conhecer muitos outros lugares. Quero ir conhecer a Colômbia, porque nós recebemos muitos estagiários da Colômbia aqui, e eu percebo que a natureza de lá é maravilhosa. Eu adoro caminhar, fazer umas aventuras assim. Então, no período que o meu filho está de férias, ele assume aqui, eu posso assumir. É do mundo, né? O mundo é grande, a gente não deve ficar preso num pequeno, só juntando, depois quando morre não leva nada. Aprendi muito com a morte do meu marido. Então aqui a gente está por um pequeno espaço de tempo, que eu gosto muito da natureza, pretendo cuidar muito para seguir para frente. Não é meu, é de quem vem. Exatamente. A realidade das outras propriedades aqui, mais o início, porque a minha pergunta é porque eles são alunos lá de Lages, né? E querendo ou não, falei ontem lá na sede da Agreco também, Lages tem como característica, na verdade, grandes proprietários de terra, né? Que tem ou gado ou pinos plantados, né? O que gerou uma evasão rural gigantesca, tanto é que é o maior município do estado em território, né, em quantidade de terra, e tem só 7% da população na zona rural, né? Porque basicamente o que tem na zona rural ou é gado extensivo ou é pinos, né? Mas tem algumas comunidades, em alguns locais, em alguma parte da Santa Teresinha do Salto, nos Índios, em alguns lugares tem alguma agricultura familiar, né? E nos municípios do entorno, né? Capão Alto, Correia Pinto, enfim. E aí eu só queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o início aqui, né? Se todo mundo acreditou no projeto, se foi difícil, se alguém criticou, porque lá na Greca ainda falaram que o pessoal trabalhava aqui muito com fumo. Não, aqui no município não, né? Mas na região. Não, aqui no município também. Então eu queria só que tu falasse um pouquinho do início, assim, como é que foi, se todo mundo aceitou bem, quem se engajou no projeto, alguma coisa assim. Não, ninguém aceitou muito bem, porque a cabeça muda, sabe? Eu venho de uma geração que produzia só orgânico, certo? Depois entrou a história do veneno. O que não era veneno, era remédio. Foi plantado pra gente como remédio.
Tanto remédio que a minha mãe está morta por causa disso, que muita gente está morta por causa do remédio. O tal remédio que inventaram, né? Seu Silvestre, eles falavam pro meu pai, o senhor tem 3 filhos, com a quantidade de fumo que o senhor produz com 3 filhos, tu passa a triplicar com muito menos trabalho. Com o remédio. Belo remédio. Acabou com um monte de gente. Isso é o remédio. Esses venenos vieram, eu conto assim, ó. Não, o ser humano não gosta do ser humano. Quer exterminar ali. Quem usa veneno quer exterminar a sua raça ali. Não quer ver o futuro. Então, é isso que eu penso. Eu voltei a produzir orgânico, mas tem muitos que ainda não voltaram e ainda não aceitam a produção orgânica porque visa só dentro de um carrão sentindo dor. Não vale eu estar dentro de uma casa. Aqui no nosso município hoje ainda tem muita gente contra a Agreco, contra a produção orgânica. E os próprios governantes são contra. Nós tivemos um prefeito aqui que foi muito a favor. Então, eles apoiam meio pressionado, dão um funcionário. Nós temos um técnico agrícola hoje pago pela prefeitura, que é cedido para a associação já há muitos anos, mas por pressão. Porque não é porque defende o projeto, é simplesmente por uma pressão. Isso, para político, é muito bom ter pessoas com baixa renda, burro é excelente para político. Por que não se investe no Brasil em educação, isso e aquilo? Porque para político é bom ter burro. Se for uma pessoa que tem visão, dentro da produção orgânica, dentro do agroturismo, hoje as pessoas podem viajar, não precisa ter estudo, mas tem um conhecimento grande, amplo, do que tu aprende, do que tu vê. Isso não é legal para político, porque eu voto num candidato não por partido, por isso, por aquilo, por caráter, a proposta que ele tem. Agora tem muitos. O que nossos políticos hoje querem? Entrar lá unicamente para desviar dinheiro é um benefício próprio. Eles não querem ver o bem-estar do município ou disso, daquilo. A gente percebe aqui quanta coisa que dentro da Agreco, dentro do agroturismo, nós conseguimos em benefício do nosso município. Vocês percebem, o nosso município é um município pequenininho, isolado. Sabe como que o nosso município era conhecido antigamente? Pelo menor município do Brasil. Isso ele passou a ser conhecido. Depois existiam outros e perdeu tudo. Hoje o nosso município é conhecido nacionalmente e internacionalmente pela produção orgânica e pelo agroturismo. Não é porque aqui tem um prefeito barrigudo que come muito churrasco, que toma bastante cerveja ou que fez uma obra ali que caiu. Não. Porque aqui acontece isso. Tudo para desvio de dinheiro. Ele é conhecido unicamente pela produção orgânica e pelo agroturismo. Isso não é interessante para os políticos. Então, até hoje, existe muita gente no nosso município que é totalmente contra. Muita gente. Vocês podem ver que tem poucos produtores aqui e que são exemplo. E que ainda as outras pessoas, nossa, é legal o trabalho que vocês fazem, mas não tem consciência. Não tem consciência existe dentro de uma linha no mundo, o que acontece com aquela população? Existe alimento e comida. A maioria das pessoas só come, não se alimenta. Só come. Alimento é o que te mantém. Agora quem só come, te mantém também. Mas e que qualidade? Nós somos muito incomodados aqui com vigilância sanitária, com isso, com aquilo. Por que a vigilância sanitária não fiscaliza a quantidade de veneno que o ser humano está comendo? Eu questiono isso. Essa semana ainda recebi a vigilância sanitária aqui. Os bombeiros, vocês podem ver, eles ainda exigem que eu coloque plaquinha aqui de saída, porque já pensou se acontece um incêndio ali no meu fogão a lenha? Aqui não tem nenhum lugar para as pessoas saírem, nada. As pessoas vão ficar sentadas aqui, esperando ser queimado, porque não sabe por onde sair. A placa que vai indicar. Então, eu vejo que o sistema que vem de cima é totalmente contra o pequeno.
Que nem tu falou no município de vocês, grandes propriedades. Grandes propriedades viabiliza quantas pessoas? Quantos são ricos daquelas propriedades? Agora, desses pequenos produtores que tem lá, por que não investe nos pequenos? Todo mundo hoje está a maior crítica contra o PT, contra isso, contra aquilo. Pois eu vou dizer um negócio para vocês. O melhor sistema que existiu, a melhor política que existiu até hoje foi a do PT para o pequeno. Existe sim muita corrupção, porque os sem vergonha do olho grande, o que aconteceu? Desviaram esse dinheiro tudo. Agora, o Lula criou um sistema para favorecer o pequeno. Se não fosse o governo do PT, eu jamais teria o que eu tenho aqui, porque em banco era só para grande, para velhaco que não paga, porque os pequenos vão lá e pagam. Através disso eu consegui financiamento para me fazer isso aqui. Senão eu jamais teria conseguido. Por causa do governo do PT, eu tenho meu filho, que é pobre, de uma escola municipal, sempre estudou numa universidade federal. Senão estaria lá só os filhos dos ricaços, que foi isso que falaram para ele lá na universidade um dia. O que tu está fazendo aqui? Como é que tu entrou aqui? Então, tem muita coisa errada. O que o PT quis? Dar benefício para todo mundo. Quem está maior contra o PT? Os grandes, que queriam poder tudo para eles e ter esses pequenininhos tudo na mão. Tudo. Apesar que muitas propriedades dessas, porque não estão num sistema organizado, que nem aqui a gente está organizado numa associação, não consegue recurso. Quem não está organizado em associação não consegue recurso. Então, isso é diferente, sabe? Essa era a pergunta que eu ia fazer até, questão do poder público. Embora tu já tenha respondido, se teve algum apoio, né? Tanto quando foi a fundação da associação e agora, né? Porque, como tu bem disse, traz divisa para o município, né? Ele gera, né? Movimenta aqui a economia do município, né? E o poder público, acho que ele deve investir Mas de forma objetiva, se a Greco, a Colina Colônia, teve da Secretaria de Turismo Municipal... Teve apoio do poder público? Sim, da fundação até hoje tem, não tanto do município, mas do estado nós tivemos muito apoio e do governo federal também. Até hoje a gente tem, com assistência técnica, através de projetos, né? Mas é bem por isso, porque está organizado, porque se faz projeto organizado num grupo de pessoas. Se fosse sozinho não conseguiria. E do município até a gente tem algum apoio assim, que é a assistência técnica que eles pagam, né? E aí o que dá eu não assisto televisão faz 4 anos e meio, escuto rádio para ter uma música dentro de casa, às vezes a música é muito ruim também. Aí quando começam a falar, chamam o prefeito para falar do município, eles abrem a boca para falar do turismo, porque aqui chama muita gente, de tudo quanto é lugar do mundo vem gente aqui. Aí eu vou lá e mudo, porque é vergonhoso o apoio que eles dão, porque a gente escuta eles, sabe, as pessoas vêm comentar, escutam o que eles falam em bar e coisa. Não é isso, não é isso. O nosso município é um município isolado, deveriam se dar total apoio a isso, porque gera muito, o turismo não gera só na minha propriedade, gera num grupo de propriedades, gera no comércio local, porque quem vem de uma cidade grande quer comprar numa cidadezinha pequenininha, num mercado pequenininho, quer abastecer o posto num posto aqui, quer ir lá tomar um café na padaria da minha filha, porque é totalmente diferente. Graças a Deus, na minha família, as pessoas têm bastante consciência. Outro dia nós entramos até numa discussão, porque um mercado daqui queria colocar o pão da Seven Boys no mercado para vender. Claro, o pão da Seven Boys dura 30 dias. E o que vai dentro desse pão? Tudo para durar 30 dias? Porque se o pão da padaria da minha filha dura no máximo 5 dias e nem consegue vender, porque o que não vendeu no dia seguinte vai tudo para os animais, aqui eu utilizo para os peixes, para isso. É porque lá dentro daquele pão não vai o que vai dentro do pão da Seven Boys. E as pessoas não têm consciência do que estão comendo. Então, se a gente for fazer um estudo, a agricultura familiar mantém muito
o mercado, muito alimento para o nosso mercado, mas que ainda é pouco valorizado. Ainda é pouco. É valorizado os grandes. Os bancos aqui, ó, para a gente ir conseguir um financiamento, nunca conseguia. Aí tu ia ver os grandes granjeiros, os grandes fazendeiros, estavam lá com um monte de financiamento que não pagavam. Ainda tem essa. Aí é negociado, 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 vai lá, paga tudo sem juros de volta. Agora um pequeno se vai lá e pega. Mas não era interessante para eles financiar 17 mil para mim. Para o outro eles estavam financiando 300 em um único projeto. O trabalho do projeto é o mesmo de analisar. Aí tem muita coisa errada. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Estou muito feliz com o sistema que foi criado. Hoje, eu sozinha aqui mantenho a minha propriedade, mantenho meu filho na universidade, conheço muita gente, troco ideia com muita gente, nem só daqui, como de outros países também. Então, tu consegue ter uma visão de mundo diferente. E eu falo, nós vivemos num paraíso. O Brasil é um país milionário. Pena que existe tanta gente maldosa, que só pensa em si. Todo mundo no Brasil podia viver muito bem. E conhecendo outros países do jeito que eu conheço, nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos demais, gente. Aí eu vou pedir